Olá, muito boa noite. Meu nome é Wilson e hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a nossa relação com Deus e a relação que Deus tem conosco. Nós convidamos antes todos a que possamos, de coração, fazer uma prece, agradecendo a Deus por tudo que nós temos recebido na vida, por todas as bondades, por todas as luzes, por todas as bênçãos que nos têm chegado das mais diversas formas. Agradecendo a proteção de Jesus, o seu amor infindável por todos nós e a guarda que nos é colocada pelos seus espíritos, trabalhadores e mensageiros. Que a sua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Kardec começa a doutrina espírita em O Livro dos Espíritos com uma pergunta que é muito interessante e que nós muitas vezes nos fazemos quando nós nos perguntamos e nos questionamos se a nossa relação com Deus é realmente aquilo que nos é colocado. Porque nós temos entendido, ou nos tem sido passado, que a nossa relação com Deus deva ser tão somente a relação de um culto de adoração. E quando Kardec lança essa pergunta, no Livro dos Espíritos, a questão número 1 da doutrina dos Espíritos, o primeiro questionamento, ele é coberto de sabedoria e é coberto de anseios de necessidade de entendimento. Porque antes de Kardec perguntar como deve ser a nossa relação com Deus, ele pergunta o que é Deus, que é Deus, que é esse objeto de relação, que é esse objeto de adoração. E a espiritualidade não responde com quem é Deus, mas com que é Deus, o que é algo bastante diferente. Quem poderia indicar uma personalidade ou uma individualidade que nos apontasse para essa ou para aquela pessoa, e não é o que acontece. A espiritualidade responde a Kardec que Deus é a inteligência suprema do universo, é causa primária de todas as coisas. E em cima disso, Kardec passa a questionar mais um número muito interessante de perguntas com as quais ele começa a desvendar o mistério das propriedades e das qualidades de Deus. Dentre estas, a espiritualidade relata e Kardec apreende de que Deus é imutável, de que Deus é soberanamente justo e bom, de que Deus é onisciente, onipresente, que é onipotente, e outras questões que vão se apresentando não só no Livro dos Espíritos, no decorrer do Livro dos Espíritos, mas também no decorrer de toda a codificação, nos demais livros base da codificação, quais sejam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, qual seja também o Céu e o Inferno, no qual Kardec coloca, orientado pela espiritualidade, que em todos os pontos da nossa existência, nós estamos sempre envolvidos em uma relação profunda com Deus. Essa relação não se coloca de um ser temente para um ser que deva ser temido. E Kardec aprofunda aquilo que coloca Jesus na oração do Pai Nosso, quando os Espíritos dizem, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus começa simplesmente com uma relação de profundo amor de um filho para com o Pai. E diz, Pai Nosso, que estás nos céus. E colocando o Pai Nosso, Jesus nos ensina dessa forma
que todos nós somos filhos de Deus. Mas que seria todos nós? Porque até então nós temos acreditado que Deus seja o Senhor deste mundo e que tão somente desse mundo deve ser entendido dessa forma. O Senhor da terra, porque nós somos ensinados a acreditar que Deus, em um determinado momento, vagava sobre as águas deste mundo e que pôs-se a criar o céu, a terra, as coisas, os peixes, as árvores, separou terra e céus, depois criou o homem, colocando assim como se Deus fosse o Criador tão somente desse mundo em que nós vivemos e que estivesse enclausurado no mundo em que nós vivemos. Mas quando Jesus diz, Pai nosso que estais nos céus, Jesus acaba confirmando aquilo que mais tarde seria colocado pela espiritualidade, a inteligência suprema do universo. Porque por céus nós temos entendido aquilo que colocava Jesus como o lugar onde permanecem os santos e os anjos, onde permanece um trono todo adornado, no qual essa figura de barbas brancas, de vestes brancas, passa a colocar os tempos e os séculos a nos julgar e apontar os nossos erros, nossos acertos, todas as nossas ações. Mas ao dizer a palavra céu, nesse sentido da oração, Jesus nos diz que Deus está em todo o universo, em todas as partes, em todos os lugares. E mais tarde, depois de Jesus, Paulo de Tarso tem a oportunidade de nos assegurar em uma de suas epístolas que nós todos nos movemos em Deus, que nós estamos mergulhados em Deus. E o que a doutrina espírita nos coloca de uma forma muito clara é que Deus é a essência íntima presente em todo o universo. Não somente na Terra, não somente na minha cidade, não somente nos lugares que eu conheço, mas também nos lugares todos que nós não conhecemos. Lugares todos ainda nem imagináveis a todos nós. Lá, em todos os lugares, Deus se faz presente ao mesmo tempo, no mais distante quanto no mais perto, naquilo que é maior como naquilo que é menor, naquilo que é mais perfeito como naquilo que também busca a perfeição. Nós estamos mergulhados em Deus, nós nos movemos em Deus como criaturas todas de uma grande viagem universal. Ora aqui, ora ali, ora vivendo uma presente reencarnação em uma determinada experiência, amanhã vivendo outras experiências, outras encarnações, outros corpos, outros lugares, outras terras, outros mundos, outras galáxias. Lá, onde quer que nós estejamos, quando nós estivermos, além dos tempos, além dos nossos conceitos temporais, estaremos sim mergulhados em Deus, estaremos sim mergulhados por Deus. Estaremos sim penetrados por Deus, estaremos respirando, caminhando, vivendo, sempre em Deus. E isso é muito belo, porque nos dá um aspecto profundamente consolador. Nós até então acreditávamos que a nossa relação com Deus só pudesse se dar na nossa santidade, no nosso despertar, na nossa perfeição, quando nós atingíssemos o degrau de perfeição a qual todos os espíritos colocam o destino final, encontram o destino final. E não é assim. Deus está em todos os lugares, em todas as criaturas, em todos os pontos. E disso nos falou com muita sabedoria Davi, o rei,
quando nos seus salmos cantava e dizia: Tu me conheces quando eu estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando eu estou andando ou quando repouso. E continua dizendo: por mais que eu me prostre no mais elevado dos céus, ou me coloque no mais profundo dos abismos, tu lá também te encontras. Colocando assim, que a nossa relação com Deus, ela se dá em todos os lugares, em todos os pontos, independente de onde quer que nós estejamos. Porque seria muito simplório nós acreditarmos que Deus só se faça presente na vida daqueles que encontraram a santidade. Tanto que Jesus tem a oportunidade de dizer não ter vindo ao mundo para os sãos, mas sim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Em outras palavras, Emmanuel diz que Deus não é autor de esmagamentos, condenando aqueles que erram, mas é sim Pai de misericórdia, oportunizando a todos o desabrochar e o caminho da perfeição. Quando nós entendemos Deus dessa forma, nós conseguimos finalmente entender que não existe um ponto ou um lugar em que nós devamos nos encontrar com Deus, ou que Deus nos espere nesse ou naquele determinado ponto. Em um local que nós julguemos sagrado como um templo. Não. Deus está em todos os lugares. E Deus nos conhece em todos os lugares. Conhece perfeitamente as minhas necessidades. Conhece perfeitamente todas as minhas características. Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu sou conhecido de Deus. No menor e mais oculto dos meus pensamentos, como no mais exterior e mais amplo dos meus atos, em tudo Deus nos conhece. E conhece profundamente as nossas necessidades. E nós colocamos isso para que nós possamos pensar sobre o quanto é inconsequente e imprudente mesmo nós julgarmos que nós só possamos ter o contato com Deus em um templo, seja ele de qual for a natureza, qual seja a natureza desse templo. Seja esse um templo cristão, budista, seja um templo de qualquer outra denominação ou filosofia. Porque o templo verdadeiro em que nós devemos nos encontrar com Deus é no templo íntimo do nosso coração. E isso coloca-se a nós, onde quer que nós estejamos. Seja o que for que nós estejamos fazendo. Em todos os lugares, nós estamos em contato com Deus. E nós estamos nos apresentando, tal qual nós somos, das melhores formas, naquelas que mais buscam o brilho, o despertar da luz que existe em nós, ou naquelas que mais nos ocultam de nós mesmos, daquilo que nós deveríamos ser, ou devemos ser. Então, para concluir, Kardec coloca também o Livro dos Espíritos e também em vários pontos da doutrina espírita, da codificação da doutrina espírita, repetindo as palavras da espiritualidade, de que os espíritos são os seres co-criadores do universo e que os espíritos elevados são os seus mensageiros, os agentes à sua vontade. Mas um ponto que Kardec coloca, que é fundamental, é que os espíritos
vão a todas as partes, a todos os lugares. Que nós tenhamos, então, a compreensão de que os templos são lugares em que nós vamos nos abastecer de uma energia que nós necessitamos, mas que essas energias estão presentes em todo o universo, em todos os lugares, em que nós vamos para ouvir e para falar, às vezes em silêncio, falar do nosso coração, mas que Deus nos ouve em todos os lugares, que há templos e que há lugares em que são especializados para atendimentos a necessidades que demandam de especialidades. O tratamento de desobsessão é um exemplo disso. Mas não é o único lugar em que nós possamos nos encontrar com Deus, em que nós devemos nos encontrar com Deus. Dizemos isso porque um dos objetivos da doutrina espírita é libertar consciências. E a melhor das formas de libertar consciência é dizer que nós podemos ir a Deus sem intermediários. Porque Deus nos conhece, Deus nos vê a todo instante, que a todo instante está conosco. Nós pedimos desculpas pela simplicidade das palavras e agradecemos as atenções de todos, ao tempo em que agradecemos também a espiritualidade pela oportunidade, pela luz, e convidamos a todos a permanecermos com o coração voltado a Deus durante o tempo em que nós ficaremos irradiando por todos aqueles que estão ligados ao nosso trabalho. Que assim seja. Muita paz a todos.